Salve, salve, galera! Professor Wellington Soares, estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse encontro seminal aqui para a gente conversar sobre literatura, arte, cultura de um modo geral, não é? A cada semana nós trazemos um escritor, uma escritora, não é? E desta vez nós estamos trazendo Elisângela Santos. Vocês devem conhecê-la. Quem não a conhece ainda vai passar a conhecê-la. Tá certo? Agora, né? Deixa eu fazer aqui uma pequena apresentação da nossa convidada, escritora do livro Aventuras de Millie, Um e tá dois. certo? Um e dois, né? E outros em parcerias acadêmicas, organizadora do livro de reflexões Conversando com Deus e vários artigos em revistas e blogs, mãe, esposa, pedagoga, educadora cristã, mediadora de conflitos, bacharel em Direito, especialista em docência do ensino superior e MBA em mediação de conflitos, mestranda em mediação de conflitos e criadora do projeto Pé na Estrada Leiturinha, que incentiva a leitura desde criança e ajuda os pais a contar histórias para seus filhos. E além disso, uma das idealizadoras e organizadoras da Feira da Literatura Piauiense, a Felipe. Salve, salve, minha queridona. Tudo bom, professor? Seja bem-vinda, é um prazer Obrigada. recebê-la aqui no nosso Simbora Cast, não é? Eu que estou feliz, né? Agora, né? Simbora Cast. Muito bom Nesse saber. Simbora Cast, né? Já são ao todo quantos livros infantis? 3. São E três, um que né? vai ser lançado agora na Feira da Literatura Piauiense em setembro. É já a quarta edição, não é? Já a quarta edição. Que maravilha! Então, você pode falar sobre cada um deles? Sim, o início Pode, e inclusive, dessa mostrar qual foi história, o primeiro o aí. primeiro foi esse, Deixa eu ver né? Que é aqui. o Tá certo? Deixa eu ver aqui. Aventuras de Millie. Tá Está certo? As falando Aventuras de Millie, sobre né? o primeiro amor de uma criança, ela descobrindo seu primeiro amor em relação a Deus. E dentro da história a gente vai descobrindo que a criança ela é esperta, né? Essa Millie aí é muito esperta, gosta de perguntar, gosta de indagar, né? Principalmente o pai e a mãe. Ela é muito parecida com aquelas crianças que a gente vê hoje, né? No nosso dia a dia. E eu sempre digo que essas histórias, elas refletem um pouco da nossa realidade, né. Por mais que a gente diga que são histórias que encantam as crianças, mas elas têm um fundo real, porque a gente traz histórias que aconteceram, né, a gente só muda os personagens, mas são histórias com seus fatos reais. Maravilha, então. E, Elisângela, me diz uma coisa, como é que foi a aceitação do livro quando você publicou? Já estão me perguntando por que que eu não publiquei os outros, porque eu prometi ser 5 versões dela, né. Eu só fiz Então, um e 2 dois, até 1 né? e 2, estão faltando 3. Então Eita! a cobrança todos os anos é: "Cadê as Aventuras de Millie?". Aí daqui a pouco as crianças que começaram com esse livro já estão adolescentes, eu não terminei de fazer. Mas está vindo aí, a gente já está começando a montar e vai transformar o book, né, que aí vai ser os 5 livros juntos, Aí forma um kitzinho, fica formam um legal, não é? kitzinho. E me diz uma coisa, quando é que você sentiu essa necessidade em escrever? Na verdade, eu já escrevo desde a minha adolescência. Por não? Só que a gente no período da adolescência não tinha, a questão financeira para fazer as publicações. Então essa dificuldade na minha época era muito grande, mas eu comecei escrevendo poesia. Né, eu Hum, não comecei escrevendo material infantil, foi certo, poesia. certo. Só que essas poesias ficaram guardadas, ficaram bem amareladas, algumas se perderam com o tempo, mas agora eu estou começando a colocar elas em antologias, né, a gente faz algumas modificações, porque a cabeça de um adolescente para a cabeça hoje da Elis é diferente, então a gente É, faz algumas modificações, mas a gente está conseguindo publicar elas aos pouquinhos em antologia. que beleza, então. E o segundo livro, esse daqui é de Esse daí foi bem dentro da pandemia, professor. 2020, né? Dentro da pandemia nós lançamos ele,
E a gente lançou com crianças todas mascaradas, Eita. porque e foi até numa igreja, né, na Vila Santa Bárbara, crianças que nunca souberam que era o lançamento de livros e ficaram bem surpresos, estavam em casa também, e para eles ganharem, porque cada um deles que estiveram lá ganhou o livro, porque isso daí foi um projeto da Academia de Letras, e Certo. dentro desse projeto a gente acabou distribuindo vários livros para crianças que não tinham condições financeiras de adquirir um exemplar. Porque você ter uma criança que vê o livro só na biblioteca da escola, ou algo que ele não teve essa experiência, né, só fica no contar, no faz de conta, a gente pegou o livro e entregou na mão deles. Aí o senhor imagina a alegria dessas crianças, Ah, de é ter um alegria muito livro, grande. né, É e uma. participar, né, de um lançamento. Exatamente, exatamente. Aí vê o segundo, Aí né? veio o Que esse segundo. daqui, que é a Mille 2, né? A Mille 2, É, Respeite-me, por favor. As aventuras também, não é? isso. Aqui já é de 2000 e, 2021, tá salvo certo? engano, 2021. 2021, não é isso? Beleza. Aqui a ficha catalográfica, o primeiro você colocou lá no final, não é? E esse aqui Isso, vem na frente, 2021, tá certo? 2021. 2021. A As história aí ela é ilustrações, bem interessante, porque tem tanto eu como escritora, mas eu tenho uma coautora que é a Biúde, né, é uma ah, professora, mora em Valença, sei. e a história é muito parecida com a história da filha dela. A gente resolveu trazer, Ah, essa história dentro de uma escola. por não. E trouxemos o Lucas, que o Lucas, além da Milly, o Lucas chama atenção dentro da história, porque o Lucas, ele é deficiente auditivo. Olha aí. E por conta disso, a gente criou, já no segundo livro, a gente criou os bonequinhos. A bonequinha Milly e o Lucas. Quando a gente entregava o Lucas para as crianças, eles diziam: Olha, ele tem, do ouvidozinho dele tá fechado, é porque ele não escuta. Então, isso foi outro momento que chamou a atenção, né, das crianças. Beleza, Por isso, então. respeite-me, por favor, que era a condição de respeitar, né, a pessoa que tem deficiência, conversar com essa pessoa, ser amigo dessa pessoa. E assim a Mili vem trazendo toda essa história, É. essa É narrativa aí interessante que dentro. você antecipa aí uma discussão hoje muito forte Muito na forte. sociedade, né? Sim, muito O forte. preconceito a essas pessoas portadoras de. Nós nem imaginávamos que este ano, que do ano passado para cá, surgiria tanto, né, essa fala com os PCDs, né, que é Ah, pessoas com com deficiência. deficiência. Beleza. Aí depois vê o terceiro, né? É, O terceiro aí, não é? esse aí foi em Esse já é homenagem, agora. esse aí já foi em 2023, em homenagem a meu cachorrinho, minha cadelinha, Ah, que morreu, a cadelinha é, que eu tinha que morreu. 2022, né? Vem Isso, numa sequência, 2020, foi, 21 foi. e 22, né? Exatamente, mesma sequência. Sei. E o gatinho, porque lá em casa a gente Hum, tem o hábito de ter só os gatinhos na cor amarela. sei. A gente só gosta de gatinho nessa cor. E aí o meu marido Ó. resolveu colocar o nome dos gatinhos de Pichuruta. Então era o Pichuruta, esse aí era o Pichuruta terceiro, né? Ele disse que é uma dinastia. Só que esse gato, ele sumiu no dia do meu aniversário e a gente gostava muito desse gato. Desapareceu, a gente procurou, foi atrás, colocou em tudo que era local para encontrar o gato, não encontramos o gato, Ah, né, o gato desapareceu. E a cadelinha, ela faleceu no período da pandemia, né, ela morreu na pandemia, já tinha 14 anos, ô, e aí a rapaz. gente ficou muito triste, a gente até disse que não queria mais nenhum bicho, porque estava tão acostumado, né, tão É, afeito, é, porque é, assim, é. faz parte da família, né. Ah, com certeza, E com certeza. aí a gente resolveu lançar, contando um pouquinho da história deles 2. A história E do é uma forma Churuta, também de matar a saudade deles sim, dois, com né? certeza. De preservar a memória Hoje deles eu dois, tenho um né? outro Churuta, que é o Pichuruta quarto, a gente tem, mas nós não temos mais uma cadelinha branquinha, porque ela era bem branquinha, não temos mais. É, se apega muito, né? O meu É, primeiro livro infantil, A Mimi, a Cachorrinha, eu também dedico aos animais, né? Mas especificamente aos cachorros, né? E eu coloco lá que quem
vamos dizer, se disponibilizar a criar um animal que cuide com amor, né? Que cuide com Sim. carinho, não Não, é? aí dentro tem assim, uma história bem Porque tem bacana, muitos porque sentimentos, né? A gente acaba se apegando além muito, do né? que o bicho ele nos anima. Por exemplo, hoje eu tenho 2 outras, né, cadelas em casa. Quando eu me sinto mal, quando eu estou triste, elas vêm para perto da gente, parece que elas sabem, Né, elas na verdade, sentem elas sentem, que a eles gente está sabem, assim, né. é. Então é Ah, bom para o ser humano, eu sempre aconselho, ter uma criança, tenha um animalzinho de estimação, sei. porque essa criança vai se desenvolver bem quando ela tem esse animalzinho de estimação, É. né. E Isso é comprovado, né? com Isso é certeza, comprovado, né? com Eles certeza. utilizam até mesmo o cavalo também, E o não é? interessante é que eles 2, professor, Havia uma. ela era aquele tipo de cadela que não podia ver um gato, queria matar, Que né. doideira. Aí ela teve os bebezinhos dela, Sei. né, e o gato veio pequenininho, do mesmo tamanho dos cachorrinhos dela, né, quando Certo, certo, nasceram. certo. Então eles acabaram se misturando. Ela sentiu que o Hum. gato é como se fosse um dos cachorrinhos dela. Ah, Então a gente tinha muito medo dela matar o gato, mas passou, se não acostumou aconteceu, se com o acostumou, gato, não é? mas outro gato não entrava não, só era esse aí. E me diga uma coisa, fala assim, há muita distinção entre cachorro e gato? Em termos de criação, em termos É de diferente, relação. é diferente, porque o gato ele é muito caseiro, mas ele não é aquele que fica afeiçoado como o cachorro. O cachorro é Hum. diferente, né, o cachorro ele é, Quer dizer, o digamos, gato é mais é independente, mais né? independente, já o cachorro não, né, os cachorros não são assim. Mas esses gatos que a gente cria, eu fico impressionada, que eu disse assim: "Gente, não pode. Como é que esses gatos faz a gente ficar dependente deles, né?" Porque conversa, quem não acredita que um bicho conversa, conversa, É, sabem o que é na hora de pedir, e é. esses aí são mais interesseiros, porque tem o tipo certo de ração que é para comer, ele não come de outra. E tem uma vizinha desse último gato, que a minha vizinha dizia o seguinte: "Gente, o gato de vocês não come aqui em casa. Eu já coloquei, é a mesma ração que vocês dão, mas ele não come aqui." Olha aí. Aí eu disse: "Olha como é interessante, coisa que a É, gente não sabia." é. E tem muitos gatos que acabam morrendo, né, envenenados, porque eles comem de tudo, comem na É, rua, comem. exatamente. Aí eu É, disse: "É, pelo menos esse aqui não vai morrer envenenado, né, é porque ele não verdade. come, não come como os outros." É verdade. E esses teus livros, eles são adotados em alguma escola aqui em Teresina? Não, não são adotados em escola, mas a prefeitura, 2 anos atrás, criou uma biblioteca, né, que ela gira, né, Certo. dentro das escolas, e eles acabaram Uma biblioteca adotando, móvel, né? os 3 livros. Então, nessas Que, bibliotecas que da bacana, prefeitura tem os livros. que bacana. Mas você chegou, enquanto escritora, a visitar as escolas? Que Bom, tem os livros, ainda não. não só as que têm, mas as que não têm, né, que passem a Sim, adotar, não é? sim, sim. Porque você sabe que nós estamos numa luta aí, não é? E a própria a Felipe, vamos dizer, tem esse sentido, esse significado, é que as obras piauienses, de autores piauienses, sejam cada vez mais adotadas, não é? Adotados. Mas, assim, nenhuma escola até hoje, né, chamaram para a gente dar uma, digamos, um período que tem algo em relação à literatura dentro da escola, a gente vai, mostra, mas a adoção não. Primeiro porque eles vêm muito com essas adoções de editoras grandes, Certo. e a nossa é independente. É. Então tem tudo isso, né, tem tudo a ver para eles não estarem adotando esses É, livros, infelizmente, né? infelizmente. Porque antigamente eu lembro que eles diziam que não adotavam porque não existiam Não obras de existia. autores piauienses. Quando Agora tem. existiam, eram, vamos dizer, de baixa qualidade, né? Agora não, nós mudamos essa realidade. De uns anos para cá, nós temos obras de qualidade, né, em termos de conteúdo, de projeto gráfico, não é? E, vamos dizer, são livros muito bonitos, muito atraentes, não é? Eu acho que falta um pouco, vamos dizer, uma consciência por parte Também, dos donos das escolas. eu creio que se tivesse alguma editora piauiense
que pegasse esse material que a gente tem desses escritores, porque aí é um material didático, E a né? outra coisa, a Então, se ele qualidade, né? exatamente, se eles pegam esse material e oferecem nas escolas, eu creio que mudaria um pouco o Um pouco. cenário. Mas para você ter uma ideia, Elisângela, o deputado Merlong Solano, do PT, eu levei uma proposta para ele, que ele acabou acatando, abraçando, né? Tornando a adoção de autor experiência uma questão obrigatória, não é? Sim, Pelo menos 30%. Quer dizer, aquelas escolas que adotam lista de livros, que não são todas, né? Mas aquelas que adotam, naquela lista que consta pelo menos 30% de autores experientes. Mas mesmo assim, tá entendendo? Você conta nos dedos isso é as verdade. escolas que adotam, não é? Que seguem essa lei, né? Porque virou lei, não é? É, mas aqui no Piauí ainda não acontece como deveria, né? Mas nós vamos mudar essa Com realidade. Não vamos certeza, desanimar, com não. certeza. Sim. Porque ser escritor, não só no Piauí, eu acho que no Brasil, né? Embora lá fora haja mais facilidades, não é? Nós não podemos desanimar, não, né? Quer dizer, Não, essas de jeito feiras que a nenhum. gente É algo que, realiza, que para assim, para minha pessoa, esses livros me trouxeram grandes surpresas, porque eu acreditava que só ficaria aqui, né? Aqui em Teresina. certo? Ele saiu do Brasil, Olha né? aí, que coisa Então, boa. é algo que foi surpresa, né? Como é que Quando eu foi isso? uma pessoa que comprou o livro aqui, Certo, viajou, uma foi para Portugal e a outra mora nos Estados Unidos. certo. Então, a dos Estados Unidos me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria transformar esses livros em algo para eles, né? Hum, Eu disse, bem, se você conseguir, tudo bem, a gente faz, né? A gente segue toda teria a que proposta, traduzir essa coisa traduzir e toda, tal. né? Mas ela encontrou algumas barreiras, né, nessa questão mesmo Brasil e Estados Unidos, então não foi para frente, mas ela Uhum, disse que ainda não desistiu. Já de Portugal, ela comprou o livro para levar e dar de presente. sei. E outras pessoas disseram: "E aí, agora? Eu quero o mais livro", né. Então a gente fica surpreso, né, com como vai a divulgação do seu material. Chega em locais que você não sabe, né. Do mesmo jeito, alguém me ligou dizendo: "Ei, o teu livro último, ele está sendo uma tese na universidade", eu acho que era da Paraíba. Eu disse: "Mulher, por me manda alguma coisa para eu saber o que está acontecendo, porque ele voou tanto que eu não estou sabendo". Então é assim, a gente fica surpresa. Eu não É, imaginava que ia chegar a esse ponto, né, não imaginava ser escritora infantil e de repente, né, por as coisas conta acontecem, né? As e coisas. dentro de uma pandemia, né, professor, que É, algo que sempre me chamou mais atenção. Enquanto acontecia a pandemia, muitas pessoas estavam ficando desesperadas, eu não, estava escrevendo. E é assim, uma terapia e tanto, né? É muito. uma terapia muito boa. Mas, Elisângela, uma coisa que eu observo é que essa meninada, essa garotada, elas leem, gostam de ler, não é? Vamos imaginar aí até os seus 12, tá entendendo? 15 anos, entrando até mesmo já na adolescência, e depois elas desapegam, muitas delas desapegam do livro, não é? Sim. Como é que você explica isso daí? Tem uma explicação para isso? Hoje eu vejo que é mais por uma questão de, controle na internet, Ah, porque eles deixam de estar pegando do material para ficarem na internet, e esse ficar na internet é algo que é muito rápido. Eles passam, eles não têm paciência. sei. Então, a paciência de pegar um material como esse, ou que seja um pouco mais volumoso, ficou muito para trás. Antes a gente se debruçava e lia, né? Hoje não. A gente tem, sim, o auxílio da internet, digamos. Você encontra um livro na internet, um PDF para ler, mas você não vai ver essa criança, ou esse adolescente, ou jovem. Não são todos que vão pegar esse PDF e vai ler. Com toda a paciência, com toda. Não tem, eles não vão conseguir. Sei. Justamente por quê? Porque hoje a internet te oferece algo que é rápido. Você tem que ser rápido em tudo. É tanto que eles aceleram até uma mensagem, para não ser tão devagar e compassivo É como interessante antes. que eu lendo uma pesquisa
recente de 2024, Retratos da Leitura no Brasil, dando conta que nós perdemos nesses últimos 4 anos 7 milhões de leitores, não é? E a sensação que eu tinha é que esses leitores que estão abandonando o livro físico, não é? Eles estariam migrando para o livro digital. E não está acontecendo Não isso. está acontecendo. Então, isso é É algo preocupante, que né? e é algo que a gente imagina. Por quê? O porquê disso? E a gente perde, né, professor, com isso. Ora, a gente perde Porque muito, eu aprendi a escrever melhor com a leitura. com A certeza. leitura, ela me faz também escrever melhor, né? A Ah, questão da própria caligrafia, porque você vai praticar mais, né? A é. questão da escrita. Na realidade, todo E autor, hoje? todo escritor é, antes de tudo, um grande leitor, não é? Hoje você vê as caligrafias dos meninos, que antigamente a gente dizia que não entendia a letra de médico, hoje os meninos estão bem pior, né? Hoje tem gente fazendo curso de, tá certo, de caligrafia. Não, É, olha que coisa, é tá por isso certo, que os maluca, médicos né? mudaram, né? Eles digitam agora, o pessoal assina. Você não tem livro assim adulto, não, né? Para o público Não, adulto, né? não. Os livros para o público adulto que eu tenho que é Conversando com Deus, que foram os devocionais que a gente Sei, produziu. sei. E os outros materiais foi na universidade mesmo, né? Ah, Trabalhando direito dentro da universidade. certo. Vai sair outra agora, talvez próximo ano, que é em cima da minha tese do mestrado, que é mediação de conflitos. Ah, que beleza. Então, mas sabe uma coisa que eu constato? Eu que comecei escrevendo para o público adulto, não é? Contos, crônicas, não é? E aí, quando eu publiquei o meu primeiro livro infantil, Mimi a Cachorrinha, para mim foi uma sensação que eu nunca havia experimentado, não é? Ou seja, o público infantil ele é muito carinhoso, cara. É muito, É diferente. é diferente, é É afetuoso. diferente. Eles vêm, eles abraçam a gente, eles querem tirar foto. Olha, Professor eu Wellington, fiquei assim encantado, o né? Eu senhor fiquei falando, encantado, só né? fica aqui na minha memória as histórias das mães das crianças, né? Pô, não. Porque teve um caso em Recife, a mãe comprou pela internet o livro, ela comprou para as duas filhas que são gêmeas, e aí teve que comprar os 3 livros para as duas, né? Certo. Essas meninas leram, aí ela disse assim, olha, ela me mandou pelo WhatsApp, deixa eu Ah, lhe falar, minhas filhas leram esse livro tão rápido que colocaram na cabeceira, e todo dia elas repetem a leitura. Resolveram fazer um clube do livro aqui na porta de casa. Chamou a vizinhança todinha. Pois aí esses meninos tudinho já sabem a leitura do seu livro. oh. Aí elas resolveram presentear o livro para essas crianças. E eu Sensacional. agora tenho que comprar de novo, porque elas disseram que querem um livro de novo. Eu Olha disse, aí. agora você me apertou, você me abraçar. Vou ter que fazer um novo pedido para poder eu lhe dar o livro. Beleza. Me diga uma coisa, qual a tiragem que você faz de cada um desses livros? O primeiro foram 1000 livros. Certo. Então, ele saiu todos, né? Alguns a gente doou, porque fazia parte do projeto, né? O segundo, a gente já fez uma tiragem menor, a gente só fez 200. E o terceiro, do mesmo jeito. Por quê? Como a gente é independente, então a gente vai vendendo muito lentamente também. É. Então, agora a gente está fazendo novas tiragens por causa da Feira da Literatura. Ano passado, muita gente levou, esse livro faltou. Foi? No primeiro Que dia, coisa boa. acabou. O povo chegou, acabou. Eu disse, gente, agora como é que eu vou fazer? Não tem mais livro, a gente pediu e já foi. Né? É tanto que no último dia a gente não tinha mais material infantil para vender. Que No último dia. maravilha. Você coloca nas livrarias daqui, A de gente Teresina? colocou em algumas, Ah, mas assim, a procura não foi tanto. é. Porque o nosso material, por não ser tão conhecido, ele não fica em destaque. É. Então, como não está em destaque, ninguém vê, ninguém procura. E só vai É. procurar aqueles que a gente É. diz, não, livraria tal, vai É. lá. É. Tem que Entendeu? estar, os livros têm que estar expostos, né? Aí não fica E tão aí em não destaque. acontece isso daí, né? Exatamente. Eu tenho conversado com muitos escritores piauienses, há uma certa queixa no sentido de colocar nas livrarias, né? Essa Sim. falta de visibilidade,
a prestação de contas também, que às É vezes outro detalhe. demora a acontecer. Quando acontece, para transferir o dinheiro, é um Deus nos acuda. Isso tem desestimulado, não é? Alguns escritores a deixarem nas livrarias, né? Que são essenciais, não é? Sim, Nós até que crescemos muito aí em termos de livrarias, não é? Antigamente nós só tínhamos papelarias com um pouco de livrarias, agora nós já temos livrarias, né? E o que me chamou a atenção, tem livraria em Teresina que quer ficar com 50% do valor. Eu fiquei, é exatamente isso. porque geralmente a tabela é o quê? 30%, né? 30%. Você cobra 50%, o que é que é? Quer dizer, Aí, você vai ficar com a grana toda, não vai sobrar nada para aí o você vai autor? ter que aumentar o valor do livro para que você tenha algum rendimento. Beleza, minha querida, o nosso papo aqui está muito bom. Poderia se estender aí por mais tempo, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou. Deixa eu te perguntar, quem quiser adquirir os teus livros, como faz? Entrar em contato comigo e nós vamos ter também agora na Feira da Literatura Piauiense, setembro. Setembro, Setembro, de 23 a 25 de setembro, né? No exatamente. Sesc Cajuína, não esqueçam aí, não é? Nós vamos deixar, tá entendendo, o contato da Elisângela para quem quiser adquirir algum Os exemplar, livros. não é? Tá certo? Ou a coleção, os 3 livros aqui da Elisângela Santos. Minha queridona, foi um prazer recebê-la aqui no Simbora Cast. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. E aquilo que o senhor assim mandar, né? Aqui no Simbora Cash a gente faz. Bora lá. Beleza, então. Bora Então, simbora. simbora.